Olá a todos que assistem a gravação desse seminário. Deixe-me iniciar me apresentando. Meu nome é Marcelo Reis, sou pesquisador associado do Laboratório de Ciclo Celular do Instituto Butantan, onde eu atuo desde 2013. E para mim é uma imensa satisfação estar participando, né, desta edição da Semana Integrada da Computação. Eu quero já desde já deixar meus agradecimentos ao professor Kleber Mira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pelo convite para falar aqui hoje para vocês. E ele, quando me convidou para participar, dando um seminário, né, para a edição deste ano, que vai ser virtual por conta da pandemia, ele naturalmente, como eu trabalho no Butantan, eu conheço ele já desde nossos tempos da Unicamp, lá para os começos dos anos 2000. Então ele sabe que desde aquela época eu já atuava em bioinformática, né? Naquela época na Unicamp, depois por outras instituições, atualmente no Butantan. E como bioinformática é uma área que desde aquela época já tinha sua relevância, né? E que vem numa crescente, né? Nos últimos anos. Então ele me convidou para falar um pouquinho sobre o que eu e meus colegas fazemos de bioinformática lá no Butantan. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Então, o título não tem nada de muito rebuscado, né? Vou falar sobre a bioinformática lá do Instituto Butantan. Aqui, eu sou do Laboratório de Ciclo Celular, LCC, que fica localizado ao Instituto Butantan, e também eu sou vinculado a este Centro de Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, que é um projeto importante da FAPESP, né, chamado CEPID. Tem 11 CEPIDs pelo estado de São Paulo, e um dos CEPIDs sediado, o único sediado fora das 3 universidades estaduais paulistas, é o CETIX, que fica lá no Butantan. Então eu vou iniciar falando rapidamente sobre a bioinformática, né, a relevância da bioinformática na biologia e na biomedicina. Aí, na sequência, eu faço uma apresentação sobre o Instituto Butantan. E por fim, eu ligo as duas coisas, né? Falo da bioinformática feita lá no Butantan. Nós temos um centro de bioinformática que foi constituído somente para lidar com esse tipo de análise. Vou falar um pouquinho sobre também as linhas de pesquisa que são desenvolvidas lá e também sobre oportunidades para quem se interessar, saber mais sobre o assunto, possibilidades de projetos, ou mesmo de uma pós-graduação, como entrar em contato com a gente. Então, bioinformática, se vocês entrarem lá na Wikipedia, por exemplo, e olharem a definição mais usual que tem lá, vai falar que bioinformática é simplesmente o uso de algoritmos, bancos de dados, sistemas de informação e técnicas computacionais, né, em geral, feitas para resolver problemas biológicos. Então, pegando um exemplo, começando com alguns exemplos simples, se a gente tem, por exemplo, um biólogo interessado em estudar como diferentes tratamentos afetam a expressão, né, a quantidade de genes expressos em uma determinada cultura de células. Então, digamos que tem lá uns 50 genes de interesse do pesquisador, e ele quer saber quando ele tem uma célula controle, uma célula crescendo em condições normais, se ele coloca uma substância A, como que vai mudar a expressão dos genes dessa célula após algumas horas. Se eu coloco na mesma cultura, em outra plaquinha, coloco uma substância B, faça a mesma coisa, vai ter um padrão de gene diferente, padrão de expressão de genes diferentes, e assim sucessivamente até testar todas as condições que interessam. E aí o pesquisador quer saber
como está variando, né? Como está variando a expressão desses genes para cada condição em relação à condição controle. Então, para ele fazer isso e sumarizar, por exemplo, como esses padrões de expressão estão mudando, ele pode fazer uma visualização desse tipo aqui, em que foram agrupados, digamos que cada linha aqui é um gene, né? E cada coluna é um tratamento, digamos que a primeira coluna é o tratamento controle, e as colunas seguintes são os diferentes tratamentos, A, B, C, D, E, foram testados. Ele pode visualizar num agrupamento desse e tentar ficar caçando regularidades, né, padrões de agrupamento entre o controle e os tratamentos. Só que para fazer isso, tem que passar por várias etapas, nas quais cada etapa envolve alguma aplicação de técnica de bioinformática. Então, a abundância dos genes vai ser determinada por um equipamento, né, chamado sequenciadora, né? A sequenciadora vai nos dar dados brutos. Só que esses dados brutos, eles são gigabytes, às vezes terabytes de dados que precisam ser processados, né? Precisam ser convertidos lá de arquivos imensos, né, binários, para arquivos texto menores que contém para cada sequência gene, cada sequência de gene encontrada, dizer qual que é o nível de expressão dela. E isso é só uma etapa. Então, vai gerar um arquivo, os arquivos grandes, associando abundância de genes a níveis de expressão. E isso pode, de repente, ser organizado num banco de dados, que seria já mais uma coisa que envolve bioinformática. E esses dados, após organizados, eles precisam ser processados para depois ser feita a aglomeração, né? Aqui um exemplo de aglomeração, por exemplo, hierárquica, né? Que gera 2 cladogramas, um para genes, outro para condições, e pegar esses dados, montar uma matriz de ocorrência para fazer, para gerar a clusterização, é mais uma etapa de bioinformática. E, por fim, a própria visualização, né, que pode ser essa imagem já ser o arquivo final, ou então ela ser disponibilizada num sisteminha web para o biólogo. Então, montar esse sistema em si também já é uma tarefa de bioinformática. Então, só para gerar um clustering como esse, tem várias e várias e várias etapas que são entendidas como tarefa do bioinformata. Eu posso dar um outro exemplo, se de repente o interesse é em determinar a estrutura tridimensional de uma proteína, né? Você deve saber que a proteína só ela é funcional quando ela está dobrada, né? Ela tem uma proteína, uma sequência, uma cadeia, né, de aminoácidos, mas ela precisa se dobrar para atingir a conformação final, que é a conformação que tem atividade, né? Tem atividade enzimática, por exemplo, se a proteína é uma enzima. Então, a bioinformática ela pode ajudar a encontrar essa estrutura, seja, por exemplo, para proteínas cuja estrutura foram destrinchadas usando técnicas chamadas cristalografia. Essa estrutura ela pode ser usada de uma proteína A, pode ser usada para modelar a proteína B através do que se chama modelagem por homologia. Mas fazer esse processo de modelagem, ou seja, transpor uma estrutura conhecida, parecida, mas não igual, para uma outra que você está tentando entender, além dos conhecimentos de física, físico-química envolvidos, também precisa da computação. E também a computação ela pode ser usada para tentar destrinchar estruturas do zero, né? Chama-se predição ab initio. Nesse caso, pode-se utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina, por exemplo, né, machine learning, para poder tentar prever como a estrutura do zero ela vai se dobrar até chegar à conformação final. Esse é um problema difícil, né, que envolve muita otimização, mas qualquer seja por um jeito ou por outro, inevitavelmente vai acabar fazendo uso da bioinformática. E, por fim, indo mais para a área biomédica, né, que envolve, por exemplo, a parte de associar
medidas, né? Pode ser as medidas de genes aqui, né? Só que no caso aí não cultura de células, né? Medidas de genes de pacientes, né? Ou qualquer outro metabólito, né? Importante. Na biomedicina a gente pode associar esses parâmetros, né, moleculares aos dados clínicos para fazer, por exemplo, previsões, né, prognósticos de tratamento, né, de acordo com o que os exames estão dando, e para isso, combinar dados moleculares com dados clínicos para fazer previsões é uma tarefa também para a bioinformática, e dependendo do volume dos dados, né, é tarefa de ciência de dados com o famoso Big Data, né, possivelmente usando também aprendizagem de máquina, e também, muitas vezes, para integração desses dados, bancos de dados, sistemas de informação. Então, a bioinformática é uma área que, motivada seja na biologia, seja na biomedicina, ou numa combinação das duas, como tema, né, como contexto, mas do ponto de vista de o que a gente usa de computação para resolver esses problemas, tem um leque bem amplo. Praticamente, seja qual foi a sua vertente, né, na graduação para ter mais afinidade com banco de dados, ou mais afinidade com otimização, mais afinidade com machine learning, ou com sistemas de informação, engenharia de software, tem espaço para todo mundo, né, na bioinformática. E um pouco de tudo isso que eu falei há pouco é feito lá no Instituto Butantan. O Butantan é uma instituição centenária, foi fundada em 1901, renomado no Brasil e no exterior como um importante produtor de soros e de vacinas, né? Atualmente está aqui no Brasil está bastante na mídia, né, por conta da pandemia, que o Butantan ele é um dos protagonistas, juntamente com a Fiocruz e outras instituições, no combate à pandemia, seja do ponto de vista de diagnóstico clínico, né, como com os testes de Covid, seja por PCR, sejam os ensaios, né, os surveys sorológicos, como também da vacina mesmo, né, que já está em teste de fase 3, que é coordenada pelo Butantan, que se tudo der certo, tem uma fábrica que está sendo construída no Butantan, somente para poder, acho que no primeiro momento, invasar, mas depois vai ter transferência de tecnologia também. E se tudo der certo, o Butantan não só tá auxiliando nessa fase diagnóstica, mas também vai ser crucial também para a superação da pandemia de Covid-19 através do programa de imunização mesmo. Mas o Butantan não é só um produtor de vacinas, além de soros também, né? Soros antiofídico, soros contra aranha, escorpião. Ele também é um centro de pesquisas biomédicas, tem 27 laboratórios, o laboratório de ciclo celular ao qual eu estou vinculado é um desses 27, e tem também uma área muito, muito bacana de museus, tem uma gleba, né, de Mata Atlântica preservada, tem prédios centenários espalhados numa área bem arborizada. É um lugar bem agradável. Quem tiver a chance de conhecer o Butantan quando reabrir, né, que atualmente está fechado por conta da pandemia, mas são muito bem-vindos de nos visitar lá. Agora eu vou passar para vocês um videozinho institucional, curtinho, uns 5, 6 minutinhos, que vai ajudar a vocês conhecerem melhor um pouquinho do Butantan. Acho que vai ser melhor do que eu ficar tentando passar slides falando. Eu vou interromper aqui a apresentação e botar o vídeo.
Em 2018, o Instituto Butantan forneceu 60 milhões de doses de vacinas da gripe para o Sistema Único de Saúde. Até 2020, a capacidade de produção chegará a 80 milhões de doses. A partir destes ovos cuidadosamente selecionados, as doses da vacina que imunizam contra os 3 tipos mais comuns do vírus da gripe levam em média 7 meses para serem produzidas. O Instituto Butantan responde por metade da produção brasileira de vacinas e por 90% dos soros contra venenos usados no SUS. Tudo isso sai deste conjunto de fábricas. Pelo rigor e qualidade em seus processos, o Instituto Butantan foi o primeiro produtor do país a receber a certificação de boas práticas de fabricação para a vacina da influenza da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Butantan é um instituto centenário, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que combina a atenção à saúde pública com a pesquisa e desenvolvimento de imunobiológicos, como soros, vacinas e outros biofármacos. Nos primeiros anos do século XX, o Butantan inovou ao fabricar o soro contra a peste bubônica. No século XXI, permanece inovador, ao criar e desenvolver, por exemplo, uma nova vacina contra 4 sorotipos da dengue. Competências complementares em imunologia, bioquímica e biologia molecular e celular, combinadas à expertise da análise de toxinas e na identificação de alvos terapêuticos, a presença de laboratórios piloto para desenvolvimento de drogas, ao lado da capacidade para a realização de ensaios clínicos e pré-clínicos, fazem do Instituto um hub para a inovação em biofármacos. A serviço da vida, esse complexo multidisciplinar é o que atrai para o Butantan parceiros internacionais e nacionais da indústria farmacêutica e da saúde pública. Uma trajetória que começou na virada do século passado, quando, durante um surto de peste bubônica no estado, o governo paulista decidiu produzir aqui o soro antipestoso. Foi criado então um laboratório que se tornou autônomo em 1901. O Médico Vital Brasil, estudioso de saúde pública, foi o primeiro diretor. O Butantan desenvolveu os primeiros estudos sobre animais peçonhentos e a produção de soros antiofídicos. A combinação da pesquisa com o desenvolvimento de produtos faz parte do DNA do Butantan desde sua criação. Também no DNA do Instituto está o socorro a quem é picado por animais peçonhentos. O Hospital Vital Brasil é a referência nacional para o tratamento desses acidentes. A pesquisa do Instituto Butantan tem impacto na comunidade científica nacional e internacional. 40 patentes formam o portfólio de propriedade intelectual do Instituto. Entre elas, a vacina da dengue em dose única, uma parceria do Butantan com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH. O Instituto acredita que o conhecimento deve ser compartilhado com a sociedade. Por isso, o Butantan oferece também cursos de excelência, desde a pós-graduação em toxinologia a cursos de divulgação à comunidade e extensão universitária, e ao MBA Gestão da Inovação em Saúde, que é o único no Brasil nesta área. O Instituto Butantan está localizado na zona oeste de São Paulo, 750 mil metros quadrados, com 60% de área verde preservada, abrigam, além dos laboratórios e fábricas de vacina e soro, um grande parque e 3 museus, que recebem 300 mil visitantes por ano. Quem vem ao Butantan tem contato com a biodiversidade e com a arquitetura de seus edifícios tombados.
Conhece o mundo dos micro-organismos e aprende mais sobre a história do Instituto e da saúde pública do país. A biblioteca do Instituto Butantan é especializada e oferece serviços de apoio às atividades técnicas e de pesquisa. Um catálogo eletrônico online dá acesso ao acervo, que inclui a íntegra as coleções digitalizadas. É a Biblioteca Digital. O Núcleo de Documentação do Instituto integra as atividades de organização, preservação e divulgação da memória institucional. Instituto Butantan, a serviço da vida. Muito bem, então, agora que vocês conhecem um pouquinho, né, do Butantan e também do que é bioinformática, vamos falar a juntada das duas coisas, né, a bioinformática que é feita lá no Instituto Butantan. Como eu mencionei brevemente na apresentação da bioinformática, eu falei que esses dados são produzidos e eles são, quando a gente faz alguma experiência de biologia, né, e quer concluir resultados, e nos últimos 20 anos tem escalado, né, a quantidade e a abundância desses dados, seja porque as técnicas elas produzem dados em quantidade cada vez maior. Eu mencionei, né, que uma corrida de sequenciamento de DNA pode gerar gigas ou mesmo teras de dados, e não é só cada ensaio, mas também a quantidade de ensaios que são feitos, e que quando são reportados para a comunidade científica, são disponibilizados publicamente em bancos de dados, e vão se acumulando nesses bancos, nesses repositórios públicos. E a quantidade desses sequenciamentos de DNA, de proteína, de transcritos e de outras ômicas cresce exponencialmente nos últimos anos. Claro que ter mais dados sempre é bom, né? Não é, muito pelo contrário, mas torna cada vez mais desafiador a análise dos mesmos, em particular em contextos em que a gente está comparando o que a gente obteve, né, o que a gente produziu, com o que já está reportado em repositórios. Então, o volume grande de dados e as análises cada vez mais complexas exigem tanto grande capacidade computacional, né, uso de servidoras, né, estrutura mesmo, né, de máquina, quanto também a expertise de você saber navegar nesse mar de dados e organizá-los e fazer as análises apropriadas. Por conta disso, no ano passado foi criado formalmente lá no Butantan o Centro de Bioinformática e de Biologia Computacional, o CBBC. O CBBC, ele atualmente, na configuração atual, ele é composto por 4 pesquisadores, eu e mais 3, e as missões desse centro, além de disponibilizar infraestrutura computacional aos pesquisadores do Butantan, né, a gente tem uma servidora bem robusta lá, com 212 threads e 1 tera de memória RAM, para poder fazer as análises principais, além de outras servidoras menores. Mas também centralizar a bioinformática em uma unidade também visa fomentar novas colaborações científicas dentro e fora do Butantan. Então, por exemplo, se aí na Federal da Estadual do Mato Grosso do Sul ou na Federal
do Grande Dourados tiver pessoas interessadas, de repente, em colaboração com o CBBC, estamos de portas abertas para conversar sobre colaborações. E também para fomentar o desenvolvimento da própria bioinformática, né? Que a bioinformática, como a gente vê, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela existe para resolver problemas da biologia e da biomedicina, e então tem sempre esse desafio do bioinformata trabalhar colaborando em projetos já estabelecidos de biologia, mas, ao mesmo tempo, tocar seus projetos particulares. Projetos particulares em bioinformática pode ser tanto a pessoa tentar responder mesmo a uma questão biológica, só que usando o Dry Lab, né, usando dados que já estão disponíveis e essencialmente fazer análise no computador. Ele pode atuar nessa frente, ou ele também pode atuar numa abordagem mais computacional mesmo, e desenvolver novos algoritmos, desenvolver novos bancos de dados, novos sistemas, ferramentas. Então, o bioinformata, enquanto linha de pesquisa individual, pode equilibrar essas duas possibilidades, né? Responder as suas perguntas próprias, só que aí exclusivamente no Dry, né? Ou quase que exclusivamente, de repente pode fazer o contrário. O bioinformata está interessado em responder uma determinada questão, faz essencialmente as análises no Dry, mas aí precisa de alguma validação. Aí ele pode procurar o biólogo justamente para ir lá na bancada e testar para o bioinformata se aquilo que foi previsto, né, de repente um modelo previu, se aquilo está correto ou não. Atualmente a gente tem temos, além de mim, mais 3 pesquisadores, né, como eu disse. Tem o Dr. Enéas Carvalho, que é do Laboratório de Bacteriologia, e cuja especialidade é genômica e transcriptômica. O José Patané, que é um pesquisador também do ciclo celular, ou seja, ele além de colega de Butantan, ele também é colega de laboratório meu, e atua em genômica comparativa, filogenômica e também análises metagenômicas. Metagenômicas são análises nas quais a gente compara perfis, né, perfis de expressão gênica de uma amostra de ambiente. Então, é uma análise sofisticada que exige a comparação de diversas espécies numa mesma amostra. Então, por exemplo, a gente pega o solo, né? Pega o solo e faz o sequenciamento de fragmentos de todos os micro-organismos que estão naquele solo. Isso é metagenômica. Eu também como disse, sou do ciclo celular, atuo principalmente em biologia sistêmica, também conhecido como Systems Biology, né, do inglês, aprendizagem de máquina e proteômica. E, por fim, o Dr. Milton, que é da toxinologia aplicada, laboratório de toxinologia aplicada, e ele atua principalmente em genômica e transcriptômica, em particular na busca de marcadores moleculares, e também com aprendizagem de máquina. Então, vou falar rapidamente das linhas de pesquisa, né, dos pesquisadores do laboratório, para vocês terem uma ideia, né, da variedade de frentes que a gente atua. O Dr. Enéas, ele atua principalmente em 2 linhas. A primeira delas é epidemiologia genômica, que é buscar como padrões, né, de circulação de patógenos a partir do sequenciamento de seus genomas e procurando correlacionar esses sequenciamentos a propriedades da doença, né? Então, para fazer isso, envolve fazer o sequenciamento genômico, que é igual que eu estava dando no primeiro exemplo de bioinformática, né? Para sequenciar, coloca num equipamento chamado Illumina, que é um equipamento que inclusive apareceu no vídeo, né, do Butantan, no vídeo institucional, um equipamento que vai devolver vários fragmentozinhos de genes, que aí precisa aplicar a bioinformática para pegar esses fragmentozinhos como se fossem
pecinhas, né, de um quebra-cabeça, juntar tudo, recuperar a sequência, fazer a anotação, que é você atribuir, né, a cada sequência qual gene que a sequência corresponde, e também depois fazer busca do monte de genes que vão ser identificados, fazer busca dos genes que são interessantes, e aí fazer as análises propriamente ditas, né, de padrão de evolução e análises epidemiológicas propriamente ditas. O Dr. Ernesto também atua em análise transcriptômica de processos produtivos. Aí, no caso, se você tem um processo industrial lá no Butantan, por exemplo, que é crescer bactéria para poder fabricar vacina, então ele estuda, né, o gênese das bactérias, mas aí não com viés, com uma motivação epidemiológica, né? Aqui ele está interessado em maximizar, né, por exemplo, a produção de um determinado biofilme ou vacina ou qualquer coisa em processos industriais envolvendo bactérias, né? E aí envolvem estratégias aqui do que faz, né? RNA-seq é o sequenciamento, só que não do DNA, mas sim do RNA mensageiro, né? Aquela molécula intermediária, né? entre o DNA e a proteína. Então, são análises bem parecidas. A diferença é que no final, em geral, ele acaba caindo naqueles heatmaps de clusterings, né? Então, aqui exemplos das análises que ele faz. Em genômica, ele identifica os genes e agrupa como genes comuns, genes específicos, né, de determinados genomas. Então, aqui cada linha é uma cepa de bactéria, cada coluna, desculpa, cada linha é uma cepa de bactéria, cada coluna é um gene, e aqui está agrupando genes comuns a todas e genes específicos de cada uma. E aí ele faz esse tipo de análise de clustering tanto na linha de pesquisa epidemiológica dele, quanto na linha de pesquisa de processos bioindustriais. O Dr. José Patané, ele também atua com evolução, mas ele atua com outros problemas, né? Ele estuda a evolução molecular do vírus da gripe, está envolvido agora também num dos vários estudos que o Butantan está tocando do Covid, né? Ele estuda a evolução molecular do Covid. Parece que o Covid o SARS-CoV-2 é um vírus que muta, né? Tem uma certa taxa de mutação, e parece que uma das razões que existe reinfecção é porque umas 4 mutações já se mostrou suficiente para uma pessoa que pegou o vírus antes voltar a pegar ele. Então, ele está estudando a evolução molecular do SARS-CoV-2 também. E ele também atua nessa frente que eu falei, que é a metagenômica, né, que é a genômica ambiental. Além de também genética comparativa, né, que é uma área já mais tradicional de olhar para essas coisas. Aí tem a minha linha de pesquisa mesmo. Eu atuo principalmente na área de construção de modelos dinâmicos para prever comportamentos de células a partir de variações em proteínas, né, dentro da célula. E eu atuo principalmente em 2 frentes. A primeira frente, eu estou interessado em saber como a sinalização dentro da célula, a partir de encadeamento de proteínas, como essa sinalização, quando perturbada, ela vai afetar o comportamento da célula como um todo. Então, por exemplo, células cancerígenas, elas proliferam muito, né? Uma das coisas que intuitivamente a gente sabe é que um dos vários problemas do câncer é o crescimento descontrolado das células do tumor. E para isso acontecer, ela precisa de um estímulo que a gente chama de estímulo mitogênico, estímulo de proliferação. Uma sinalização
que manda a célula, que começa lá na superfície da célula, normalmente em receptores, e aí vai descendo de cascata em proteína, até chegar no núcleo da célula e mandar proliferar. Então, uma coisa que eu tenho muito interesse e que eu busco fazer, né, o meu grupinho busca fazer, modelando essas vias, tentar prever, usando o computador, como que perturbações, né, na via você consegue diminuir, né, a proliferação de células cancerígenas. E essas perturbações têm que ser de tal maneira, elas têm que ser de tal maneira que você perturba a célula cancerígena, mas ao mesmo tempo preservando as células saudáveis. Então é um balanço, né? A gente precisa buscar um balanço, né, de perturbação da via para matar a cancerígena, ou pelo menos parar a proliferação, ao mesmo tempo poupando as células saudáveis. E a gente faz uso de muitas coisas, né, do ponto de vista computacional, estatístico, para fazer isso. A gente faz uso de aprendizagem de máquina, inferência bayesiana, a gente constrói os modelos usando sistemas de equações diferenciais que precisam ser selecionados. Então, tem uma ferramentaria muito rica que a gente faz uso para fazer esse trabalho aqui. E outra linha de frente minha também é em modelagem dinâmica, só que dessa vez eu estudo, através de modelos estocásticos, a dinâmica de replicação de tripanosomatídeos, que são replicação de DNA, né? Tripanosomatídeos são parasitas, né, protozoários, que causam diversas moléstias em humanos, né? Dois muito conhecidos são o Trypanosoma cruzi, né, que causa a doença de Chagas, e o Trypanosoma brucei, que causa a doença do sono, né, aquela que é transmitida pela picada da mosca de tsetse. E o nosso grupo tem investido nos últimos anos na construção de modelos dinâmicos para entender como a dinâmica de replicação de DNA desse bicho está relacionado, por exemplo, à grande variabilidade genética que ele tem, que por sua vez leva à evasão do sistema imune, e essa é uma das razões que não tem remédio 100% eficaz contra, por exemplo, a doença de Chagas. O bicho fica evadindo o sistema imune porque muda muito o DNA dele. E o DNA dele muda muito por causa da dinâmica de replicação, que tem muitas colisões. Então, aqui nessa figurinha aqui, a gente vê aqui a gente tem sítios de replissomas, né, que são maquinarias de replicação que vão andando, e tem muita colisão da maquinaria de replicação com a RNA polimerase, que são essas bolinhas laranjas aqui, que são maquinarias de transcrição, de transcritos, né, de RNAs mensageiros. E essas colisões causam dano, que quando repara, insere mutações, por exemplo, e isso leva à variabilidade. Então a gente estuda com modelos dinâmicos essa dinâmica de replicação e a consequente variabilidade que vem com ela. E por fim, tem a linha do Dr. Milton. O Dr. Milton, ele estuda principalmente organismos modelos, organismos não modelos, serpentes, escorpiões. Organismos não modelos são espécies cujo genoma completo ainda não foi produzido. Então, você não tem num repositório público o genoma completo do organismo, e isso traz uma série de desafios, porque você não tem uma referência, né, para você comparar seus genes na hora que você está resolvendo aquele quebra-cabeça lá que o sequenciamento nos fornece. Então, o Dr. Milton, ele é especialista em criar pipelines sofisticados, né, com muitas etapas de análises, visando estudos de genoma inteiro, ou então marcadores, buscar SNPs, que são polimorfismos de um nucleotídeo, ou mesmo estrutura de proteínas de venenos, aí aquele segundo exemplo, né, que eu dei no comecinho da apresentação. E ele, uma coisa que ele tem investido mais recentemente, que eu mostrei aqui para genômica, aqui é o mesmo pipeline, só que para transcriptômica. Na frente de transcriptômica, ele tem investido na predição de peptídeos bioativos, que é uma área muito promissora, né, que está florescendo nos últimos anos.
E creio que eu gostaria de falar com vocês hoje seria isso. Eu coloquei os e-mails, né, de cada um dos 4 pesquisadores CBBC ao longo do vídeo, né, conforme falando a área de cada um, mas também tem esse e-mail geral aqui do centro, se não tiverem perguntas em específico para nenhum dos 4, mas quiserem saber, não obstante quiserem saber mais alguma coisa, nós estamos à disposição, podem nos escrever, seja nesse e-mail geral, ou se quiserem conversar sobre a linha de pesquisa de cada um dos pesquisadores do Butantan, do CBBC, também estamos à disposição. E, mais uma vez, agradeço ao professor Kleber pela oportunidade de falar com vocês hoje aqui. E bom evento para todos e até a próxima.